que o brasileiro se acha melhor do que o Brasil? Sempre eu sou mais ético, o que respeita a fila do banco. Só que o outro também, ele é o cara correto e tá de saco cheio do Brasil, tá saturado. E o Brasil é o que é. A falta de senso de coletividade talvez seja o maior problema social do Brasil. Isso se reflete na fila do banco, se reflete no trânsito, mas se reflete principalmente na política. European Union leaders and Ukraine have failed to sign an historic free trade deal after a last-minute U-turn from Kiev. Eu acho o mais engraçado de tudo, assim, é que todo mundo reclama do Brasil, todo mundo se acha superior ao Brasil. Veja bem, se todo mundo é tão bom, por que o Brasil tá nesse problema todo, né? Вы сказали, вроде бы как бы работали в этом направлении. Мы тут, чтобы для вас еще Украина действительно Европа? Eu morei muito tempo fora, pessoal. Morei mais de 6 anos fora do Brasil. E lá eu encontrei muitos brasileiros que não queriam ser brasileiros. Alguns são extremamente patrióticos, mas outros, eu não sou brasileiro, assim, né? É como se eles se achassem superiores ao resto desse paíszinho. Brother, você é produto desse país tanto quanto eu, tanto quanto Josimar, que é um dos garçons lá do meu bar favorito, e Ivan, que é o outro, e Pedro, tem que falar o nome de todos, senão vai pra frente. Если собираться студенты, Todo mundo é Brasil, pô! Mas é crônico o fato de o brasileiro querer ser sempre amigo do rei. Tá todo mundo em busca de um privilégio individual, tá todo mundo em busca de prosperar na vida, apesar do sistema. Ou seja, eu vou encontrar um caminhozinho aqui, o famoso jeitinho brasileiro, que é um nome bonito para a corrupção, para se dar bem no Brasil. E a gente chega aonde desse jeito? стало понятно, что это уже, что здесь что-то будет происходить. Engraçado que, apesar de eu não gostar dessa narrativa de que somos escravos do passado, a formação lá, a forma de colonização, mas o curioso é que na carta de fundação do país, lá, Pero Vaz de Caminha, né, quando escreveu a corte portuguesa, colocou lá um pedidozinho ao rei, né, lembra aí, no salvo engano, era o sobrinho, que estava meio implicado lá com alguma questão, então fez um pedidozinho no final, né, então isso nunca traduziu tanto a alma, né, do brasileiro, lamentavelmente. Talvez exista uma divergência entre as virtudes privadas e as virtudes públicas. Eu queria dizer que isso não é só do Brasil não, hein, pessoal. Isso é um pouco a condição humana. Eu acho que, por exemplo, na Europa, eles são mais honestos porque eles acreditam que o sistema funciona. E aqui no Brasil, como na China, onde eu também morei, como as pessoas não acreditam que o sistema funciona, em vez de lutar para que o sistema passe a funcionar, eles lutam Burlam o sistema. para bular o sistema. E no final de contas, quem é que determina como é que o sistema funciona? As pessoas. Governos são pessoas, o sistema político são pessoas. Nossa, que óbvio. Isso é óbvio, isso é até enxugar gelo, dizer que depende das pessoas. Só que o brasileiro teima em dizer não ao sistema, em dizer não à política, em xingar todo e qualquer político chamando ele de ladrão. De fato, o noticiário político no Brasil não tem permitido que a gente diga, porra, a política me representa. Mas rejeitar essa política é talvez fazer isso que você está dizendo. É talvez se achar melhor do que o conjunto de brasileiros. E muitas vezes, quando a gente se acha melhor, eu sou tão bom que não me misturo com. Então talvez esse não me misturo com é que está fazendo com que aqueles que não são tão bons estejam lá fazendo. E uma coisa interessante, Vitor, é essa que você colocou. A natureza humana tem uma tendência à falha, ao erro, à imperfeição. E aí a gente chega numa pergunta: as instituições precisam melhorar para que as pessoas funcionem de forma melhor e os incentivos sejam os corretos? Por que é que você voltou? Existe uma crença de que o Brasil é o pior país do mundo. Existe uma ideia de que lá fora é sempre melhor do que aqui. A grama do vizinho é mais verde. Хотели на корме сразу это все поломать, задавить, сразу, чтобы даже никому повадно не было. Но реакция оказалась обратной. Isso revela um elitismo e um racismo da pessoa que diz isso, porque lá fora essa pessoa tá falando do Ocidente Europeu, né? Da Alemanha pro lado esquerdo do mapa, da Áustria pra lá, aquele negócio Bulgária, não sei o que, não, Rússia, não tá falando disso. Dois exemplos aqui, né? Um é que no ranking da Transparência Internacional, que é um ranking de percepção de corrupção dentro do governo, alguma coisa do tipo, o Brasil tá numa posição mais ou menos uniforme desde que esse ranking é feito. Tá, né? Então quer dizer que você tem ainda 2/3 do mundo que é mais corrupto que o Brasil. E outra coisa que as pessoas não param para pensar a respeito é que o Brasil piorou no ranking por causa dos escândalos. Agora eu pergunto para vocês, isso é bom ou ruim?
Porque como é que você quer acabar com a corrupção? Jogando a corrupção para debaixo do tapete. Exatamente, ela tem que aparecer. E tem que ser combatida, e tem que ser investigada, e os responsáveis têm que ser. E estão sendo presos. Então, vamos lá, trazendo a questão de novo de não acreditar no senso da coletividade. Como é que isso se reflete hoje na política partidária? Porque a gente se acostumou a ver o próprio noticiário político dizendo que Lula era maior que o PT, que Marina Silva é maior que a Rede de Sustentabilidade. Que Bolsonaro é candidato independente do partido que ele for. Ele mesmo já disse que vai sair do PSC. Exato. Então vamos lá, a gente tem um personalismo na política hoje, a gente tem uma política completamente desacreditada, que por definição é uma coisa coletiva, e a gente continua insistindo nesse mesmo erro. A política ela tem que ser mediação. Ela não pode ser necessariamente um pacote de soluções prontas, né, imediatas, sem a mediação e o diálogo, inclusive, com quem diverge com a gente. A gente tem que saber divergir, né? E a política é o lugar máximo, né, onde as pessoas podem divergir, porque na divergência muitas vezes sai a solução. Ninguém sabe direito o que é que tem na reforma trabalhista e na reforma da Previdência. Aí algo sou e contra. Ou sou a favor. É, Tipo ou assim, sou a favor. Eu sou a favor. Você É. tem um grupo da população que acha que essa reforma trabalhista vai ser maravilhosa, outro grupo que acha que vai ser horrível. Os dois provavelmente têm algum grau de razão. Mas pouca gente leu de fato quais são os pontos. Por que a reforma tem que ser este pacote fechado passado? Por que a gente não pega para discutir a questão das negociações? Depois a gente discute a questão das férias. Depois a gente discute assim, lá, licença maternidade, licença paternidade, quem paga. Às vezes as instituições, elas, às vezes não, sempre, elas vão funcionar no sentido de se autoprotegerem, né? E se auto-retroalimentação. Então, quanto mais você se afasta, quanto mais você tem ojeriza e nojo, a tendência é que aquelas instituições, partidos políticos, por exemplo, E são de um modo compostos geral, por pessoas brasileiras, né? Assim, É. ele não é feito, não sei como Deus me colocou aqui. Se eles são corruptos é porque são pessoas brasileiras corruptas que estão ali. E aí a gente reclama da corrupção dele, mas tem muita gente, desculpe interromper você, mas tem muita gente que, mas se eu tivesse ali eu faria igual. Essa seria a conclusão do que eu estava falando. Às vezes você ajuda a retroalimentar esse sistema. No momento que No, você se omite. no momento que se omite e no momento que é uma fala como o Vitor colocou aí, todos são iguais, inclusive eu, se estivesse lá, eu faria. Então você pelo menos no discurso, né, e talvez Não até, tá no seu, colaborando. talvez até no seu voto lá na urna, você está premiando o sujeito que é aquele exemplo que não é exemplo para ninguém. Então vamos lá, a gente fez a pergunta, mas a gente não tem todas as respostas. Então a gente queria te convidar a comentar aqui nesse vídeo. Por que é que o brasileiro se acha melhor que o país? Isso, e chegar aqui de repente para discutir isso com a gente. Somos 3 marmanjos aqui, mas a gente quer promover aí a participação das mulheres na política, no debate político nacional, e a gente convida todo mundo que tiver interesse para fazer isso a vir aqui com a gente e debater isso para o bem do próprio país. Valeu. Valeu.